Fala galera, tudo bem com vocês? Um probleminha de aritmética, beleza? Retirada lá do livro do Prof. Mat, que é o mestrado profissional em matemática em rede nacional. Pessoal, vim resolver aqui com vocês esse problema utilizando o meu queridinho, que eu gosto muito, o pequeno teorema de Fermat, beleza? A pergunta é, seja n um número natural, mostre que se 5 não divide n, 5 também não divide n menos 1, e 5 também não divide n mais 1, então o 5 ele divide n ao quadrado mais 1. E aí, como é que a gente resolve isso aqui? Então, como eu falei para vocês, eu vou dividir, eu vou resolver, solução, eu vou resolver isso aqui utilizando o nosso pequeno teorema de Fermat. E eu já vou trazer ele aqui, né? Eu vou usar uma palavra que eu vi muito no livro do Prof. Mat, que é a palavra invocar. Eu vou invocar o teorema de pequeno teorema de Fermat aqui para a gente resolver. Então, vamos escrever assim, ó, pelo pequeno teorema de Fermat. O que nós vamos fazer aqui, galera? Fermat. Pelo pequeno teorema de Fermat. Uma coisa eu sei, né? Em relação a esses 5, né? Se você lembra lá do pequeno teorema de Fermat, eu tenho que, se o P é um número primo, então ele vai dividir um certo camarada aqui, um número A, né? Um número natural aí, pode ser, A elevado a esse Pzinho aqui, menos A. Isso aqui acontece, né? Então, trazendo para esses 5 aqui, né, eu vou colocar isso aqui, né, colocar isso aqui bonitinho aqui. Aí você nota o seguinte, ó, P é o nosso 5, então eu posso escrever assim, ó, 5 divide. Quem é o nosso A? Seria esse N, né, esse número natural. Então seria N à quinta menos N. Isso aqui tá tudo certo, né? Então N à quinta menos N. E professor, mas eu quero saber se o 5 divide N ao quadrado mais 1. Calma. Então eu vou colocar assim, ó, mas, ou por outro lado, né, mas eu não poderia escrever esse n à quinta menos n de outra forma? Será que a gente não pode escrever? Então, vamos lá. N à quinta menos n. Mas, ou por outro lado, n à quinta menos n. Eu posso colocar esse n em evidência? Eu acho que eu poderia, né? Então, posso fazer isso aqui, pessoal. Ó, n, aí ficaria n à quarta, menos quem? N vezes quem que vai dar n? O 1. Então, eu poderia escrever o n à quinta menos n dessa forma. E ainda mais, eu poderia escrever isso aqui, ó. Lembre-se que 1 seria a mesma coisa que 1 à quarta, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. N à quarta menos 1 à quarta. Posso fazer isso? Posso, porque 1 à quarta vai dar esse 1 aí. E ainda mais, pessoal, utilizando o quadrado da diferença, né? Você há de lembrar, é isso que eu vou utilizar aqui, ó. Você lembra que se eu pego A mais B e multiplico por A menos B, isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Beleza? Você lembra disso, né, cara? Você lembra disso, é o quadrado da diferença. E aí eu vou utilizar essa mesma regrinha aí, ó, para cá. Então aqui eu vou ter N, né? E vou ter o seguinte, ó, aqui é N à quarta menos 1 à quarta. Eu vou separar esse cara aqui em um produto muito lindinho, é como se eu tivesse dessa forma aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, e vou separar dessa forma, beleza? A única diferença é que ali é a quarta, ok? É como se eu tivesse a ao quadrado, né? O b ao quadrado, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, n ao quadrado mais 1. Poderia colocar 1 ao quadrado, mas eu já não vou colocar esse 1 ao quadrado, você já entendeu. E ali, ó, n ao quadrado menos 1. Belezinha? Tranquilo? E aí, posso escrever isso aqui de outra forma? Claro que pode. E aqui já cai realmente nesse caso, né? Porque aqui é o n ao quadrado mais 1. Aqui é como se eu tivesse o n ao quadrado, e aqui mais 1. E aí eu vou voltar.
é como se eu tivesse esse n ao quadrado, aqui o meu a ao quadrado, e esse 1 aqui no lugar do b ao quadrado. E aí eu vou voltar para cá de novo, ó. Vou separar esse cara aqui e separar esse aqui de novo, ó, é um produto aqui, tá bom? Então, isso aqui é igual. Eu acho que aqui vai ter espaço. Vou colocar aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo. Então, vai ficar n que multiplica. Deixa eu ver aqui. Ver se dá para fazer. Não, acho que vai dar. Deixa eu ver. N ao quadrado mais 1. N ao quadrado mais 1. Vamos fazer por partes, né? Só vou poder fazer nesse segundo aqui porque eu tenho um quadrado da diferença aqui, né? Esse daqui, quadrado da soma, não vou poder fazer. Então, vou deixar aqui n ao quadrado mais 1 vezes, como é que eu tenho um quadrado da diferença, eu consigo voltar para cá, né? Aqui seria n menos 1 e n mais 1. Consigo voltar para essa coisinha fofa aqui, beleza? Então, fechou. Então, eu posso escrever esse n à quinta menos n dessa forma. N ao quadrado mais 1, e aí eu já faço aparecer o que eu quero ali, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui para você. Ó, já faço aparecer esse camarada aqui todinho, ó, que é aonde eu quero chegar, né? Eu quero saber se esse camarada aí divide, né? 5 divide n ao quadrado mais 1. E ele já apareceu aqui. Falta fazer mais o que aqui, professor? Perceba uma coisinha aqui, galera. Perceba uma coisinha. Você nota que eu tenho um n, eu tenho um n menos 1 e eu tenho um n mais 1. Isso aqui não, ligeiramente, não parece uma coisa que vem antes, uma sequência de números, né? Tipo, n menos 1, eu não poderia colocar em ordem esse negócio, tipo, n menos 1, né? Esse aqui, que seria o menor, depois o n, depois n mais 1, e por último n ao quadrado mais 1. Eu poderia colocar esse negócio em ordem, né? Parece uma sequência bonitinho, como se eu estivesse trabalhando com fatorial. De fato, eu posso utilizar. Então, isso aí é a mesma coisa. Vou colocar na ordem agora, ó. Como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Multiplicaçãozinha aí, então tá tudo tranquilo. Então, vou colocar n menos 1 vezes n vezes n mais 1, que vem logo depois, vezes o querido n ao quadrado mais 1. N ao quadrado mais 1. Beleza. Observe essa coisinha fofa aí, velho. E eu acho que você já notou, né? Porque, ó, escrevi assim, ó. Mas por hipótese, né? Mas por hipótese, olha só o que acontece, velho. O 5, ele não divide n. 5 não divide n menos 1. E 5 não divide n mais 1. Então, ele não divide esse primeiro, não divide esse segundo aqui e nem divide esse terceiro, véio. Então, mas por hipótese, eu vou escrever assim, ó. Eu vou só repetir lá. 5 não divide o n. O 5, ele também não divide esse n menos 1, que foi o nosso primeiro elemento aqui, ó. 5 não divide n menos 1. Poderia colocar sem parênteses, não tem problema não. E o 5, ele também não divide o n mais 1. Beleza? O n mais 1. Beleza? Ele não divide esses camaradas aí. Logo, o que acontece? Eu sei que o 5, ele divide n à quinta menos n. Mas o n à quinta menos n é tudo isso aqui, ó. N menos 1 vezes n mais 1 vezes n ao quadrado mais 1. Se ele não divide o primeiro, não divide esse segundo, não divide esse terceiro, para que o 5 divida esse n à quinta menos n, que é tudo isso, ele tem que dividir pelo menos 1. Então, ele tem que dividir necessariamente esse cara aqui, ó, n ao quadrado mais 1. Então, logo, necessariamente, o 5, ele tem que dividir. Ele é obrigado a dividir esse n ao quadrado mais 1. Beleza, galera? E aí, fechamos aqui. Beleza? Como queríamos demonstrar. Fechou? Bacana, né? Gostei. Esse é um dos problemas, assim, que eu mais gosto de resolver, cara. Eu gosto muito de utilizar o pequeno teorema de Fermat. E você vai, assim, tem muitos probleminhas de álgebra aqui, né? A álgebra modular e coisa e tal.
Gosto muito de utilizar o pequeno teorema de Fermat e dá para sair tranquilo, velho. Dá para sair tranquilo. Se não der para utilizar o pequeno teorema de Fermat escrito dessa forma, você escreve ele no formato de congruência, né? Congruente a zero, mod P, que dá tudo certo também. Beleza? Valeu, galera. Se você gostou, já senta o dedo nesse like aí e se inscreva no canal, né, para não perder nada novo aí. Valeu, galera.